Olá, boa noite. No Cartão Verde de hoje, que é especial, vamos conversar com um ex-jogador que se fez ídolo da mesma torcida que um dia adorou e adora nosso Roberto Rivelino. Um jogador totalmente identificado com o clube, coisa cada vez mais rara, hein, nos dias de hoje. Conhece? Bom, Zé Elias escreveu uma dessas histórias em que o futebol aparece com força total desde os primeiros capítulos. Aos 6 anos, já ensaiava dribles e passes numa equipe de futebol de salão. Como o destino costuma driblar quase todo mundo, ainda não sabia que precocemente, aos 16, vestiria a camisa do time principal do clube, para o qual sempre torceu, o Corinthians. Dono de um estilo construído sob medida para os amantes do alvinegro do Parque São Jorge, elaborado com doses iguais de talento e raça, Zé Elias se transformaria no Zé da Fiel. E como costuma acontecer, não é de hoje, os garotos bem-sucedidos com uma bola no pé nesse nosso Brasilzão tomaram o rumo da Europa, foi só uma questão de tempo, no caso, pouco tempo. Antes dos 20 anos, nosso convidado já estava no futebol alemão. E não tardou também para que realizasse o sonho de jogar no futebol italiano. E olha, pode colocar nessa história aí, além do Santos, do futebol grego, ucraniano, austríaco, sem falar que há quase uma década, quando deixou de jogar, o Zé Elias topou a missão de interpretar o jogo de bola. Atualmente é comentarista da ESPN Brasil, a quem, aproveitando o momento, agradecemos por ter liberado o Zé para que ele viesse até aqui bater um papo comigo, com vocês e com os nossos titulares, Roberto Rivelino, que você está vendo aí, Vitor Birner e Celso Zelt, que vocês veem na sequência. Muito boa noite a todos. Zé, muito obrigado. E vou entregar aqui de cara, a gente sempre fala sobre quem será o convidado do nosso programa especial. E quando eu falei no seu nome, foi unânime aqui. Todos falaram, pô, não, traz o Zé é um bom papo. Então você está com uma responsabilidade. É verdade ou não é? Ainda mais Zé da Fiel, pô. É Zé da Vila também. Tem quem diga aqui. Zé da Fiel. E canhoto, meio de campo, canhoto, né? Mas é verdade, foi unânime o negócio. Eles estão quietinhos agora, mas eles falaram a seu favor também. Eu posso falar porque eu na arquibancada não conhecia o Zé, vi o Zé começando. Não vou dizer que eu torcia a favor, senão seria um baita do hipócrita. Mas vi o Zé começando, comentando no rádio, e vou te falar que é de time. É o cara da equipe, assim, não tem essa coisa, eu, a você, é da equipe, tem personalidade, se preocupou em melhorar, checa informação, é um jornalista, né? Então, assim, além do caráter, ele não puxa tapete de ninguém. Então, por isso, quando foram falar para o Zé, eu falei, pô, traz correndo, assim, porque só vai agregar o programa. Viu? Trabalha como jornalista esportivo, como sempre trabalhou em campo, com seriedade, lealdade. Quando precisa ser duro, Dá umas butinadas. Inclusive com colegas de profissão. Chega atrasado também ali, né? Pois você viu que a responsabilidade desde o começo do programa aí só aumentou, Zé. Não, mas antes de mais nada, assim, eu que agradeço. Eu vivi muito nesse estúdio aqui, na época que eu jogava, tinha o Cartão Verde. Até comentei, fazia muito tempo que eu não via aqui. Eu estou relembrando as histórias. É muito legal, muito gratificante. Ainda mais saber, né, da presença de todos vocês aqui. Para mim, enobrece, né? Essa história tem uma briga com o Tele Santana, é isso, Zé? Foi exatamente aqui, onde estava o Birner. Tava eu, Galo, tinha, acho que era o Juca, não sei se ainda era acho que era o Juca, o Flávio Prado. E o Tele Santana falou assim, não, você bate muito, chega muito forte, e o caramba e tal. Não pode jogar assim. Eu falei para ele assim, então por que você não tira o Dinho, tira o Wilson, o Luiz Carlos Goiano, acho que estava no São Paulo, o Júnior Baiano, tira todos esses caras e põe só atacante. Turma do serviço sujo. Falei, põe só atacante então, já que você está falando que eu estou jogando assim e tal. Aí fomos para o intervalo. Quando foi para o intervalo, ele virou e falou assim,
tá jogando bem pra caramba, continua assim, fica tranquilo. O mestre. E é verdade que no começo a grana do futebol era para ajudar em casa, Zé? Era. E a grana do futsal. Eu treinava, desde os 11 anos eu comecei a treinar com uma categoria acima da minha. Então eu treinava de manhã, estudava de manhã, saía da escola 12h15, o almoço já estava pronto, almoçava e 12h40 eu tinha que pegar o ônibus para poder chegar a 1h30 na Avenida São Jorge, ali na Celso Garcia. Aí eu descia São Jorge, treinava campo, saía do campo, eu treinava no salão no Corinthians naquela época. Então acabava às 5h30, 6 horas. Quando dava 7 horas, a gente treinava salão. Aí minha mãe chegava à noite, passava, me pegava e me levava para Guarulhos. Aí dos 13 em diante eu já comecei a treinar, estudar no João Batista com 14, na Penha. Então eu pegava um ônibus, estudava na Penha, ia caminhando da Penha ali, da igreja da Penha até o Corinthians, para poder sobrar um dinheiro para a gente comer alguma coisa. Que é uma caminhadinha, hein? Uma caminhadinha. Mas todo mundo ali, nessa época, eu costumo dizer que é a melhor fase da nossa vida, né? Porque você não tem nada, a única coisa que você tem é a amizade do carinho dos teus amigos, o dia a dia. Zé, uma pergunta. O que o salão te trouxe para você? Porque eu joguei muito salão, queria ouvir você. O que o salão, que era o campo menor, trouxe para você em qualidade? O salão trouxe a proteção de bola, porque você coloca o corpo na frente e dificilmente você perde a bola. A visão periférica, né? Porque no salão você tem que enxergar um passe aqui, um passe aqui, um passe aqui, né? A diagonal, o passe na vertical, a movimentação. E o controle de bola, né? O controle mais curto. A bola fica sempre colada no seu pé. No salão você é obrigado a ter esse tipo de controle. Quem viu você jogando no salão disse que você brilhava mais no salão que no campo. Apesar de falar uma coisa. A gente tem a mania, às vezes, de dizer que certos jogadores do passado, a gente, entre aspas, eram tecnicamente muito ruins, só batiam, só desarmavam. O Zé é um jogador que tinha alguma técnica, não era um craque, mas tinha alguma técnica. Talvez hoje, por exemplo, jogasse até um pouco mais solto do que jogava naquela época. Mas no salão você era melhor que no campo? Sim, modéstia à parte, sim. Eu jogava muito mais salão. Muito mais salão. Eu tinha média de 3 a 4 gols por jogo. Eu era o cara decisivo, vai. Eles armavam a jogada para que eu pudesse finalizar. E depois eu treinava muito, sempre muito dedicado. Então eu tinha um preparo físico, vamos dizer assim, que me ajudava bastante. E para ter uma ideia mais ou menos como eu jogava, e aí as pessoas que fizeram a comparação, né, não fui eu. Eu me parecia muito com o Manuel Tobias. Porra. Só o Manuel. Agora forma de jogar. Isso não fui eu, foram as pessoas do salão. Para os mais novos que não conhecem, é um cara meio pré-Falcão. Na verdade, ele fez um pouco o papel que depois viria a ser do Falcão. A bola já era bola maior ou ainda? Não, bola pesada. A bola pesada. Bola pesada. Agora a tua aparição, porque tudo bem, você era até conhecido, tinha uma Copa Jovem Pan de futebol de salão, você já tinha despontado ali. Copa do Iogurte. Copa do Iogurte. Você estava dentro do Corinthians, quem acompanhava mais de perto. Mas foi uma surpresa a tua escalação pelo Mário Sérgio. Você, naquele dia, 7 de setembro de 93, você se tornou o jogador mais jovem da história do Corinthians. Ele faz aniversário dia 25, era 7 de setembro, você ainda tinha 16 anos. E deu impressão ali que o Mário Sérgio te tirou da cartola para aquela estreia no Brasileiro contra o Cruzeiro no Mineirão e deu certo. Quer dizer, como é que foi aquele processo, aquela semana? Ele foi no treino mesmo, Zé? Porque tem essa história, né? Foi assim. Foi lá e te avisou, né? Se prepara aí, moleque, que domingo vai jogar. Foi assim. Eu tinha sido suspenso do futebol de campo. Para vocês entenderem a história, como é que foi. Assim, eu tinha sido suspenso por tempo indeterminado no futebol de campo, porque eu fui jogar o Campeonato Brasileiro de Futsal, na categoria infanto-juvenil, que era acima da minha. E eu não podia deixar de jogar, porque o futsal me dava o dinheiro para treinar no campo. Então, se eu não estivesse jogando futsal, eu não teria o dinheiro para pagar o ônibus para ir treinar. Eu jogava futsal, eu ajudava na minha casa, né? E era o dinheiro da minha alimentação. Isso era a tua fonte de renda? Era a minha fonte de renda. Então, eu fui lá no Corinthians com meu pai, falamos com o Geraldão Manteiga, que era o treinador na época, o Medina, que era o diretor, falou, olha, viemos aqui para dar satisfação que ele vai, por causa disso, não pode abrir mão. Tá bom. Quando eu voltei campeão, segundo artilheiro do campeonato, perdi apenas para o Sandrinho, que depois veio jogar na seleção brasileira e tal. E eu infanto, não era nem juvenil, uma categoria abaixo. Cheguei no Corinthians, suspenso por tempo indeterminado. Tá bom, não tem problema nenhum. Suspenso pelo clube? Pelo Corinthians. Eu não podia mais treinar no Corinthians, estava suspenso.
Aí teve um belo dia, o Jefferson, que jogou comigo no Corinthians, foi campeão da Copa do Brasil com o Santo André contra o Corinthians, contra o Flamengo. Eu fui treinar salão no João 23, na Penha, ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim treinar. Ele falou, não, você foi convocado para a seletiva da seleção, porque eles estão começando a preparar o juvenil para jogar daqui 2 anos. Então, como você é o primeiro ano, no segundo ano já para ter o time, você foi convocado. Eu falei, não estou sabendo de nada. O Corinthians não me avisou, porque eu estava suspenso, então eles não me avisaram. Aí meu pai foi atrás, mandou carta para a CBF, explicou, mas eu já tinha perdido a seletiva. E eu fui jogar salão na quadra da Federação Paulista. Nós fizemos a preliminar do principal, porque foi entrega da faixa do Campeonato Brasileiro. E aí, depois do jogo, na entrevista no ABF com o João Antônio, João Antônio de Oliveira, João Carlos, acho que eu não lembro, eu sei que é o João. Ele falou assim, aí, como é que está a carreira tal? Eu falei, olha, eu estou suspenso, eu não estou jogando no campo por causa disso. E tinha o Milton Neves, o Flávio Prado, que na época eles transmitiam. O Milton Neves meteu, onde você se viu a carreira de um menino e tal. À meia-noite, isso eram 9, 10 horas da noite, à meia-noite desse mesmo dia, me ligaram, falaram assim, a partir de amanhã você vai treinar com a gente no Júnior. Então eu passei do juvenil suspenso para treinar para o Júnior. Aí foi no ano de 93. Aí eu comecei a treinar no finalzinho de 92, comecei a treinar no Júnior para disputar a Copa São Paulo de 93. E eu fiquei no banco contra o Vasco, no Canindé. Aí depois teve o campeonato de aspirante, antes tinha o campeonato de aspirante. Eu fui em todos os jogos. E eu ia viajar e lembra do Mosqueteiro 3, aquelas coisas. Os ônibus hoje estão no Museu do Clube. Lanche de queijo com presuntado, aquele tijolo que você comia e passava mal. O pão! Então, falou. Chegava no jogo, o Ivan me cortava. Eu joguei apenas um jogo contra o Mojimirim. Aí o Corinthians perdeu 6 meses, eu falei assim para minha mãe, na semana da segunda final do Corinthians do Campeonato Paulista, eu falei, eu vou parar de jogar campo. Ela falou assim, não para. Isso na derrota para o Palmeiras. O Corinthians ganhou a primeira. O Corinthians ganhou a primeira, que o Viola fez o Porto lá e tal. Dos 4-0. Aí foi para a segunda final. Na semana eu falei para minha mãe, eu vou parar de jogar. Isso é junho, então 12 de junho você estava decidido a parar de jogar. Eu fiquei de janeiro até junho sem jogar uma partida no Júnior. Nada. Eu falei para minha mãe, eu vou parar de jogar, porque eu saía de casa às 6 horas da manhã e treinava de manhã e de tarde de campo, saía do Corinthians, ia para São Caetano, pegava trem, metrô, treinava salão, pegava um outro ônibus, trem, chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia, para fazer tudo de novo. Isso era de segunda a segunda. Aí minha mãe falou assim, não, faz o seguinte, vai até o final do ano, se você vê que não vai dar nada, você para no campo e joga salão, porque eu já tinha faculdade, já ia estudar, fazer fisioterapia, já estava tudo arrumado para poder... E quando o Corinthians perdeu, teve uma reformulação no profissional e no amador. No amador, o Ivan saiu, a diretoria saíram todos praticamente, chegou o Márcio Araújo, que tinha ganho a Copa de São Paulo de Júnior com o São Paulo. Ele chegou, eu falei, vou voltar para o juvenil. Primeiro jogo contra a Ponte Preta. Estava naquela transição de Mário Sérgio e tal, então ninguém desceu do Júnior, do profissional para jogar. Aí eu fui e joguei contra a Ponte Preta, perdemos de 1-0. Aí joguei bem. Chegou na segunda-feira, falei, aí o Mário Sérgio mandou descer o Gino, Hermes, Fabinho Fontes, Ricardinho, Renatinho, que acho que é amigo do filho do senhor, o Renatinho. O Renatinho e tal. Aí desceram para jogar o jogo contra o Santo André no Corinthians. Aí eu falei, agora eu vou para o banco. O Hermes tinha voltado de seleção campeão mundial e tal. Aí o Márcio Araújo me manteve no time. Bom, você vai jogar. Aí joguei contra o Santo André, joguei bem. E nós estávamos perdendo de 1-0. O Márcio Araújo deu um expor. Aí eu falei, perdido por 1, perdido por 1000. Aí pegava a bola, fazia o que eu queria lá. Falei, deixa. Acabou o jogo, briguei, fui expulso. Sei que foi uma bagunça. No dia seguinte, o Márcio Araújo falou assim, olha, na terça-feira, 5 jogadores irão treinar como profissional. Esses 5 jogadores que eu falar, tragam a identidade, porque vão ser inscritos no Campeonato Brasileiro. Só que eu tinha feito 2 jogos o ano inteiro. Eu falei, não vou jogar nunca. Antigamente a gente tinha negócio de juvenil e tal. Aí ele veio e falou, amanhã você traz a identidade que você vai jogar no profissional. Eu falei, tá bom. Aí tinha um orelhão na frente da sinuca lá no Corinthians. Liguei para minha mãe a cobrar. Aí foi aquela festa, cheguei em casa, minha mãe com cidra, porque a gente não tinha uma condição, né? Estourando. Aí chegou terça-feira. Aí fui treinar, tinha o Elias, lateral esquerdo,
E me chamavam de Elias. Aí comecei vamos aquecer, o Toninho Camarão falou assim, cadê o volante? Eu falei, tô aqui. Por que você não aqueceu? Eu falei, tem o Elias aqui e eu sou Elias, eu não sei qual dos dois. Ele falou, não, entra aí e aquece. Aí aqueci, aí deu 15 minutos, e eu conhecia todo mundo, o Marcos, Marcelinho Paulista, porque eu jogava com eles no juvenil, o Márcio, filho do senhor, o Vinícius e tal. Aí falou assim, olha, pega o colete aí, Embu, vai fazer preparação física. Para mim, eu estava só completando o treino. Peguei a bola, começou a jogar, eu dei uma bola para o Valber fez o gol. Aí eu peguei a bola, roubei a bola, levei para sofrer uma falta, o Rivaldo fez o gol. Acabou o treino, eu estava vindo pegar o Gatorade e o Mário Sérgio veio assim, né? Aí o Mário Sérgio falou assim, te cuida, hein, garoto? Com a voz, ele tinha a língua presa, né? Te cuida, hein, garoto? Porque com 16 anos, para mim, já é homem. Eu falei, tá bom, a partir de amanhã você vai treinar com a gente. Eu achei que ele estava sacaneando, né? Porque o seu Mário gostava de tirar sarro, né? Acabou o treino, no dia seguinte eu me apresentei no alemão, no júnior. Aí o alemão falou, não, tuas coisas estão no profissional, você vai treinar no profissional. Aí fui treinar no profissional, na quarta-feira ele já me deu a camisa de titular. Falou, você vai fazer isso, isso, isso. Falei, tá bom. Aí chegou na quinta, ele falou assim, você vai jogar no sábado. Tá bom. Aí viajei, joguei. Aí bom, assim. Tem muita coisa aqui no nosso arquivo, a gente tem vários momentos vividos pelo nosso convidado de hoje guardados lá. A gente vai começar com um que mostra o Zé Elias visitando o cenário que precedeu a chegada dele no time profissional do Corinthians, essa história toda que ele acabou de contar pra gente, e que hoje em dia soa até meio como lenda, o bom e velho terrão corintiano. Pisar no terrão agora, depois de mais ou menos 9 anos, tem um gostinho especial, Zé? Tem um gostinho especial devido às lembranças que eu tive aqui, né? Tempo de moleque, tempo de criança. É uma coisa gostosa de lembrar, né? Ralou muito aqui, né? Ralei bastante, né? Desde os 12 anos aqui. Sofre muito aqui, né? Sofre bastante. Acho que é uma escola para quando chegar no profissional não sentir tanto, né? Teu estilo foi forjado no sofrimento, Zé? Que você fala essa coisa de sofrer? E vou emendar a pergunta do Vladir. No campo lisinho, você ia ser um jogador melhor, pior ou não mudaria nada? Não, melhor. Eu acho que talvez melhor. Talvez melhor porque as condições que a gente tinha eram precárias, né? Naquela época. Você treinava num terrão, numa areia. Você ia, por exemplo, você comprava uma chuteira nova, deixava no vestiário, no dia seguinte não tinha mais. Era complicado, era difícil. Como eu falei, dificuldade do dinheiro para poder treinar. Mas aí você acha que... A gente vai chegar disso lá na frente, mas eu não vou me conter aqui, vou te perguntar. Tá. Quando você olha um jogador hoje, e a gente tem convivido muito com isso, apesar dos jogadores jovens saindo daqui cada vez mais novos, você tem aquela coisa de não querer saber, você encara meio como o Zé e o Mário Sérgio te falou, não, 16 anos para mim é homem, então... Ou você, como comentarista, você acaba dando esse desconto? Como é que você é? Não, essa tua experiência de vida reflete como na hora que você vai analisar um moleque? Eu acho que o menino a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Um garoto que está surgindo no profissional, até porque a gente sabe que ele não passou por essas dificuldades que eu passei. Então ele não tem determinados valores na formação dele como ser humano para poder chegar no profissional e dar valor para determinadas coisas. E aí vale muito as dificuldades que eu passei, mas também a educação que eu recebi. Uma coisa completou a outra. E a molecada de hoje, infelizmente assim, não consegue passar por isso e, ao mesmo tempo, tem, de certa forma, algumas facilidades que nós não tínhamos no passado. Por exemplo, hoje um moleque com 12 anos sustenta pai e mãe. Com quantos anos de idade quanto tempo você demorou de futebol profissional para ganhar o primeiro salário que você pode dizer como bom? Meu primeiro salário, você pode dizer como eu bom. tive que ir para a seleção brasileira, eu tive que jogar alguns jogos pela seleção e ser campeão pelo Corinthians. Para sua felicidade, essas coisas aconteceram até rápido. Mas depois de um ano e meio, eu recebi o meu olerite, estava assim, saldo devedor. Eu ganhava, um exemplo, eu ganhava R$300 no júnior, eu passei a ganhar 800 no profissional, o contrato do profissional. Mas você não acha que é menos a idade que o moleque sai e mais a cabeça com que o moleque sai? Porque você, por exemplo, saiu para o exterior mais novo do que o Pedrinho, que é a bola de... Quando você saiu, tinha 19 anos, mas você deixou uma identificação... Sim. Que dificilmente um jogador que saia com 19 anos hoje vai deixar. Mas acho que a minha história dentro do Corinthians, ela preencheu esses requisitos também, né? Um garoto vindo da base, um menino com 16 anos que se identificou, ou a torcida identificou na minha forma de jogar,
aquilo que representava muitas vezes a torcida do Corinthians, que é de não aceitar perder, aquela raça e brigar o tempo todo até o final do jogo. Eu acho que isso completou muito, né, essas coisas que as pessoas muitas vezes imaginam que vem do terrão naquela época, né? Vocês dois se colocavam no lugar do cara da arquibancada, né? Porque Você pensava o que o cara passa, está sentindo ali na hora do jogo. O que passou hoje, o garoto que o Zé falou, hoje o garoto de 12, 15 anos ganha mais de 60, 70 pau mês, pô. Eu não ganhava nada. No meu contrato, eu tinha contrato de gaveta. Eu joguei praticamente um ano todo no Corinthians, contrato de gaveta, no aspirante. Quando apareceu o aspirante, que era um aspirante bom, eu apareci. Eu ganhava somente, aí começava a dar aquele bichinho, o bicho, né? Pô, porque antes era condução, para me pegar o ônibus e voltar para minha casa. Então, esses valores que o Zé falou, hoje, essa molecada hoje não tem. E a cabeça do garoto hoje, jogando futebol, não está preocupado com o Corinthians, ou com o São Paulo, com o Santos, com o Palmeiras. Ele está preocupado com o Barcelona, com o Real Madrid. Ô, Zé, mas então, é outro detalhe, né? E a coisa que fica a parte da grana, por exemplo, você falou do teu estilo, de tudo que você conseguia fazer no futebol de salão, a gente vai separar outras imagens, aí tem você marcando 2 gols, um contra o Santos e outro contra o Bahia. São os tudo únicos, aí. Pelo Corinthians são os únicos. Tá, e se você lembrar da situação, quiser até descrever... Esse o Viola cruzou e eu dei ganhei na dividida do Axel, depois eu dei um corte no Ricardo Rocha, que até hoje não se recuperou. Esse jogo foi 3-1. Né? E esse aí eu falo todos os dias para meus filhos. Falo assim, ó, tá vendo? O primeiro gol do papai, eu recebi o passe do Rivaldo. Um dos melhores jogadores do mundo, tá vendo? São os 2 gols muito novinhos, né, Zé? Porque os 2 gols em 93. Depois você não fez mais gol assim, pelo Corinthians. O que eu ia te perguntar é o seguinte, você falou desse talento que você tinha com futebol, e você vai jogar o futebol profissional. A gente pode até falar depois, você já falou do Mário Sérgio, que te arrumou um lugar ali de jogar. Parece que com a Afrânio mesmo você tinha jogado de meia, tinha jogado de lateral. Mas você poderia ter dado mais pro futebol e te arrumar esse papel, Zé? É isso que eu queria... Desenvolveu todo o seu potencial? Exatamente. Eu acho que eu fui à medida daquilo que as situações foram se apresentando para mim, eu fui agarrando, né? As pessoas falam... Você se pega onde dá, né? Aí eu vou pela primeira vez eu vou fazer isso, né? Eu vou me defender um pouco aqui, né? Em relação à fama de violento, aquelas coisas. Eu era um jogador que chegava duro mesmo, mas a minha função exigia isso. Eu era um volante, eu marcava Rivaldo, eu marcava Edilson, eu marcava Miller, eu marcava Raí. Eu marcava esses caras, entendeu? Se não tivesse uma caixa de ferramentas... Né? Então, assim, se eu não chegasse duro, e aí quando você chega duro, uma coisa é você chegar duro, outra coisa é você chegar desleal. Na maldade. Eu sempre fui um cara duro, fui duro mesmo. Eu nunca entrei num jogador para machucar, para quebrar uma perna, não. E aí, às vezes, você chega atrasado, aquela brincadeira que eu faço, você chega atrasado, e chega, porque você está correndo, às vezes você não está bem posicionado e tal. E, assim, as pessoas me pegaram... um pouco para Cristo, e aí foi culpa minha. No Campeonato Paulista de 94, que foi meu primeiro Campeonato Paulista depois da minha estreia, eu recebi acho que 20 cartões amarelos. E aí dos 20 cartões amarelos, se vocês forem buscar, eu não sei se tem isso em súmula. A média que eu sei é ter 13 cartões e 23 jogos. Sim, alguma coisa assim. Mas quase todos foram por reclamação. Porque eu não aceitava perder, não aceitava faltas muitas vezes marcadas, que eu entendia que não era falta. E aí eu reclamava, e eu tomava o cartão amarelo. E aí você amadureceu, mas você acha que quem mudou a minha carreira, primeiro eu tenho que agradecer aos diretores que estavam na época, porque tentaram me derrubar. Né? Porque eu rejeitei 2 propostas, do PSV e do Sevilha. E aí foram lá e contrataram o Moacir para jogar no meu lugar. Aí o que aconteceu? O Carlos Alberto Silva saiu, veio o Jair Pisserni. O Jair Pereira. Aí o Jair Pereira chamou no canto e falou assim, não tenho como deixar você fora do time, porque eu vou jogar com Marco Antônio Boiadeiro, Branco, Paulo Roberto, Casagrande, tal, e eu preciso de alguém que marque. Na campanha do vice, na campanha do vice 94. E que corra. Eu não tenho como tirar. Então vem cá, vou te fazer uma coisa. Só joga futebol, que eu sei que você joga pra caramba. E foi quando eu ganhei, em 94, o melhor volante do Campeonato Brasileiro com 18 anos. Só para ser advogado do Zé Elias rapidinho, 93, você já 94... foi no começo do programa. Mas você de novo. Pintado no São Paulo, depois Dinho Luiz Carlos Goiano. No Palmeiras, Galeano, que também tinha técnica, mas também chegava junto. Para não falar de Ronaldão na zaga, de Clebão... todo time precisava de um jogador com esse perfil. Mas de todos esses, justiça seja feita, o jogador com mais potencial de jogar bola era o Zé.
também tinha essa pecha de que você batia demais para quem sabia jogar. Falava assim, pô, o cara sabe jogar, para que ele bate demais? Num primeiro momento até culpava o Mário Sérgio. Desses todos, sabe qual batia mais para mim? Mas antigamente também, teoricamente, quando eu jogava, era aquele volante só. Era o que marcava. Sim. Mas enfim, você também sentia isso? Queria tomar posição para marcar. Para marcar, senão... Não era aquele que você falou. Entradura é uma coisa, você sabe. Você jogando, você sabe quando o cara vai na maldade. Mas você não sentia, você não ficava um pouco frustrado? Era um artilheiro do salão? Era um jogador que tinha condição? Não, eu vou falar para você. Quando eu tinha 12 anos, Celso, eu fui o vice-artilheiro do time do Dente de Leite. Eu fiz 22 gols no ano, no campo. Só que aí os treinadores identificaram que eu tinha capacidade de marcar, pela minha capacidade física. Isso né? interessava muito para eles? Sim, de marcar e conseguir jogar. Então, eles foram, aos poucos, eles foram me moldando e aí eu acabei... Eu vou roubar a bola de você agora, porque você citou essa coisa do PSV e justamente uma das coisas que a gente foi buscar no arquivo, o nosso Bi Ribeiro foi buscar lá, é você falando disso. Acho que o bacana é você se rever falando sobre a situação. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais, que eu sei que ela era meio cabeluda, né? Vamos ver o Zé. Zé Elias está treinando normalmente no Parque São Jorge, porque até agora não recebeu qualquer proposta oficial do clube holandês. O garoto de 17 anos garante que não se ilude com a ideia de jogar na Europa e quer ficar numa boa com a torcida. Ninguém veio conversar comigo ainda do PSV, né? Veio só um empresário que me propôs fazer um contrato com ele para depois ele me levar para o PSV, né? Então acho que isso daí não é certo, eu não vou deixar pessoas que eu admiro aqui no Corinthians, a minha família e a torcida do Corinthians na mão, né? Eu acho que as pessoas me incentivaram e me deram apoio quando eu precisava. Então, eu acho que para mim sair daqui vai ser por uma coisa boa, né? E o cara era um baita malandro, é isso, Zé? Queria te fazer um contrato draconiano, é isso? Porque o que acontece? Nesse mundo do futebol tem as transações e sempre vaza. Olha, nós vamos atrás de tal jogador, vamos atrás de fulano de tal. E esse cara recebeu a informação e ele veio primeiro. Ele estava hospedado no Hotel Cador, ali na Rua Augusta, que antigamente era lá embaixo, Hotel Cador. Augusta abaixo. Aí ele chamou meu pai, ligou para meu pai e tal, encontrou o telefone. Meu pai foi até lá, eu fui com ele. Olha, tem a proposta para você do PSV e tal, eles estão chegando aí, então assina um contrato aqui e tal. Aí meu pai leu e falou assim, não vou assinar nada. Não, mas por que não? Você não tem nada aqui, eu não vou assinar para você, uma procuração para você negociar. Isso não existe. Se o PSV quiser, eles nos procurem diretamente. E aí teve um diretor, aí depois, logo em seguida, nós jogamos contra o Guarani, perdemos de 4-0, tomamos uma pancada. Foi acho que até quando caiu a Afrânio Rio. Aí voltamos para São Paulo, no dia seguinte o cara do PSV realmente veio em casa. Chamava Ademos, era o treinador, Frank Arnesen, acho que era o diretor. Ele chegou às 8 horas da manhã e ele foi embora às 10 horas da noite. Ele ficou na minha casa esse período todo, conversando. Mas só que assim, eu ganhava R$800 e ele queria me pagar 1.200. Eu falei, não vou largar tudo que eu tenho, aquilo que eu construí, estou construindo, para poder ganhar R$300 a mais. Pô, a gente vai chegar no resto. Ele está olhando com uma cara aqui, não sei o que ele pensou, né? Você olhando com uma cara aqui. Aí eu fui. Tá certo mesmo, pô. Olha a proposta. Isso aí Isso tem uma coisa bacana aí também de ver, que você teve também, que era a estrutura da família por trás também. Como você tinha o seu Nicola zelando por você, tem alguém que, às vezes, nem todo garoto tem. A gente sofria, mas tinha pessoas por trás da gente, somente é da família, que eram meu pai e o meu irmão, né? Os dois que cuidavam da minha vida. Só uma curiosidade, de que ele é da mesma época, uma curiosidade mesmo. Esse empresário não tem nada a ver com a ida do Ronaldinho para fora. Não. Tá. Não. O diretor é o Porque é a mesma diretor. época, por isso que eu perguntei. O diretor é o mesmo, é o Frank Arnesen, que é o diretor do PSV, acho que provavelmente vai aparecer, se buscarem, que ele foi o cara que fez a negociação. Que vai aparecer mesmo, Zé, é um momento impagável do Zé Elias, na verdade bem guardado pelo nosso arquivo também, mas esse não tem como descrever, só vendo mesmo. O que você está fazendo aí, Zé? Estava imitando o Marcelinho. Pô, podia... A perninha ali. Aliás, o Zé é um grande imitador, né, Zé? Você tem uma lista aí, Vanderlei Luxemburgo, tem uma turma aí que você imita bem, né? Um pouquinho. Sabe o que eu amo de buscar esse tipo de coisa no arquivo? É que eu fico imaginando
qual seria o jogador hoje que teria esse desprendimento de fazer essa cena para uma câmera, entendeu? Hoje em dia o outro é capaz de ficar ofendido. Né? Que a coisa Não, tá- se o jogador Existia- aceitar o assessor de imprensa barra, entendeu? Não, mas hoje em dia, eu acho que muito daquilo que acontece no futebol, essa separação, né, que existe do futebol da arquibancada para os jogadores, acho que foi muito esse lado de, não, hoje só fala um, hoje determina aqui, para você falar, você tem que falar com vários assessores, para depois você tentar marcar uma... Eu sou do tempo que o Celso ia lá, Sim. o Birner, eu acho que eu não cheguei a pegar o Birner, não. mas o professor Celso, Arnaldo, André Rizek, PVC, Marcelo D'Amato, eles ficavam com a gente tomando Gatorade, tomando ali o... O acesso Vamos era conversar, muito mais tal. fácil. Então, assim, a nossa conversa era... Isso aí foi depois de um treino. Que possivelmente, Sim. por exemplo, a gente acabava o treino, o Seródio falava assim, você pode me atender a 1h da tarde? Não. Vou só almoçar aqui no próprio Corinthians e 1h você me espera aqui. Era esse tipo de contato que a gente tinha. Então, o repórter, o jornalista e o público conseguia realmente, de fato, ver, pô, esse cara aqui é o cara que a gente... Então, você vê conseguia jogar. fazer uma pauta, né? Você E conseguia coisas ter uma ideia na exclusivas, cabeça. né? Você fez isso para uma câmara específica. Hoje o cara está falando uma coletiva para todo mundo. É a mesma coisa que vai sair no jornal, é a mesma coisa que vai sair na outra televisão. São as mesmas perguntas, as mesmas respostas para as E mesmas nem se ele fala do pessoas. que ele realmente pensa. E né? você não escolhe, São né? coisas direcionadas, né? Às vezes é 1-0 o jogo e você não tem acesso ao cara que fez o gol da É vitória. por isso que hoje acho que a Desumaniza o gente, o futebol brasileiro é um pouco carente de ídolos, né? Jogadores que são mais próximos da torcida. E esses jogadores que conseguem ter essa proximidade... Eu acho que é antigamente difícil. tinha uma nuance, né, Zé? Hoje, na verdade, você tem um cara celebridade, que é o cara que ele é meio intocável, você não tem uma relação humana com ele. Então, mas e depois isso- você não tem aquele cara que, de repente, tem um perfil mais engraçado, Eu tenho uma ou teoria. outro que tem um viés político mais sério, para você conseguir revelar a pessoa, né? entendeu? E, Eu tenho uma teoria- e acabou a referência, né, hoje. Hoje, infelizmente, no futebol brasileiro, você não tem referência. Antigamente, pô, na minha época, eu não jogava, pô, o que tinha de referência que a gente corria atrás, as pessoas, você não tem mais ninguém. É a mesma coisa. A gente, quando eu jogava no Corinthians, pô, eu trombava, até o cara queria para entrevista comigo, eu falava, vamos aproveitar, você vai, entra no meu carro, porque eu morava ao contrário. Então, né? mas vocês representam o mesmo time, né? Vocês acham que hoje o cara que sai, que Mas se sim, torna né? ídolo do Corinthians, ele tem alguma coisa de vocês? Ou, na verdade, se produz um corintiano totalmente diferente eu acho do que corintiano que se produzia há tempos atrás? Eu né? acho que hoje você constrói ídolos com títulos. E só. Se tiver título e o cara for importante para fizer uma defesa ou marcar um gol e tal, Por aí. você pode até se tornar um título. Mas esse carinho um ídolo, mas carinho por quem é feito em casa, por parte da torcida, ainda existe. Não, o isso Pedrinho existe. é tratado Isso pela existe. torcida do Corinthians como vocês eram, porque eram o prata da casa. Mas eu acho que quantos pratas da casa já passaram por ali? E daqui a pouco, Mas tem uma coisa que é Rotatividade muito é muito cruel maior. hoje, que é da sociedade, Zé. As pessoas querem o herói e o vilão. Sim. E todos nós temos defeitos, acertos, equívocos. Somos seres humanos, aprendizes, né? Então, o super-homem, na historinha, ele nunca vai matar ninguém. Ele vai ser sempre o herói, né? Sei lá, o Coringa, acho que provavelmente ele não salva ninguém em nenhum dos capítulos da história. E as pessoas não admitem quando o cara erra, se o jogador tropeçar, se ele der uma pancada a mais. Por isso o jogo está desumano em todos os aspectos. Em todos os sentidos. Né? Por isso Não, que... Aí, se essa fala. E tem outro lado, antigamente o jogador de bola era mal visto. Era bem quisto também. Antigamente ninguém queria, você vai namorar minha irmã, ninguém queria. Ah, não, vai estudar, né? Não, o jogador de bola também é esse lado. Hoje não, hoje é um popstar e todo mundo empurra. No tempo né? do Um Riva, se o cara popstar, tivesse dinheiro para fazer faculdade de jogar futebol, o pai empurrava para fazer a faculdade correndo. Hoje não. Hoje Tem, o pai empurra para tem jogar bola. algumas coisas que a gente vai falar depois também, aí a gente mais pra frente vai falar da trajetória do Zé na Europa. Antes disso, só pra gente dar uma fechada nesse bloco, vamos lembrar um outro clube brasileiro que o Zé defendeu, sendo com ele, aliás, campeão brasileiro em 2004, o Santos Futebol Clube. A gente vai ver o Zé aí treinando, ele que falou que era todo dedicado. Eu queria que você falasse da tua passagem, Zé, como é que eu sei que ali você teve um problema, afinal você não jogou, né, no campeonato, tinha uma disputa, já era outro momento da carreira, né? Não, quando eu cheguei no Santos, ninguém sabia. E o Lucha, que era Fechou aí, né? Fechou. Ricardinho, David, professor, só com a bateada ali ainda. Como é que é? Não, quando eu cheguei no Santos, eu tinha acabado de voltar de uma operação de pubalgia. E acho que ninguém sabia. Eu fiquei 6 meses parado. Então, quando eu voltei para o Santos, eu tinha 1 mês e meio que eu tinha voltado a treinar. Tanto que eu lembro que quando eu assinei o contrato, foi dia 13 de agosto. Eu fechei com
com o Vanderlei, ele falou assim, tá um pouco gordinho, hein? Vai ter que correr um pouquinho mais. Aí eu falei, não, tá bom. Porque eu não tava jogando, eu tinha acabado de voltar da Europa, porque eu fiz a cirurgia, fiquei 5 meses aqui, fui para a Europa, joguei um jogo que contra Monza, eu acho que foi 5-5, Gênova, um jogo mais festivo, porque ninguém caía, ninguém subia, já tava. E eu, só para mostrar que eu tinha voltado ao futebol, mas em termos de condicionamento físico, nenhum. Aí quando eu acertei com o Santos, eu demorei uns 3 meses, primeiro para voltar à forma física e depois mais uns 2 para poder me readaptar ao futebol brasileiro, porque eu vinha de 8 anos de Europa. Até pegar velocidade, tempo de jogo, você demora um pouquinho, ainda tinha condicionamento físico, tanto que em 2005 eu já comecei a jogar com maior frequência. Mas para mim foi uma das coisas mais emocionantes, porque assim, acho que o Riva viveu esse momento, né? Você imagina você... O Riva quase foi jogar no Santos também, só não foi por uma questão de dinheiro imagina, e assinatura. Por exemplo, toda quarta ou todo sábado você se trocar onde o Pelé passou. Você jogar onde o Pelé jogou. É uma coisa especial. E as pessoas lá em Santos cultivam isso dentro da vila, né? Você tem o armário, você tem isso. Eles sabem da importância. Então, para quem dá valor, conhece um pouco a história, conhece um pouco e dá valor para determinados jogos e determinadas... Uma coisa meio raiz, né? Meio não, é totalmente raiz, né? Isso mexe com qualquer jogador. É só ele, né? E bem ou mal foi teu grande título jogando no Brasil, né? Tive a Copa do Brasil também, né? Sim, a Copa do Brasil em 95, mas 95. O brasileiro... Não, o brasileiro, sim, foi importante. Para mim foi importante porque eu estava voltando para o Brasil, né? E voltar e ser campeão, eu tinha 2 propostas. Eu tinha do Cruzeiro e do Santos. É verdade. E aí eu falei assim, não, eu vou pro Santos porque eu vou ser campeão. Por causa dessas coisas que você acabou de falar. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, já que a gente falou bastante no começo de carreira do nosso convidado de hoje, da história dele com os clubes brasileiros, vamos falar do que o Zé Elias viveu na Europa, defendendo clubes como a Inter de Milão, e vamos falar de seleção brasileira também. O homem aqui já foi o queridinho do Zagallo, pode acreditar. Voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta com o Cartão Verde, hoje recebendo o Zé Elias. A passagem do Zé pelo Bayer Leverkusen da Alemanha antecedeu a realização do que era o grande sonho do nosso convidado. Aliás, era o sonho de muitos jogadores de futebol ao redor do mundo, jogar no futebol italiano. E o destino não foi qualquer um, não. Foi a poderosa Internazionale de Milão. A gente vai ver o Zé aí atuando e... Se você quiser resumir também brevemente a Alemanha, Zé, até você parar aí, tá dando risada sozinho porque tá gostando do que tá vendo, né? Tô lembrando o gol. Esse foi contra o Neuchâtel. O primeiro foi contra o Spartak Mosca, numa semifinal da Copa UEFA. Esse aí foi contra a Lazio na Copa Itália. E o outro ali foi contra o Neuchâtel Xamax na Copa UEFA também, né? E aí também teve que esperar um pouquinho também, entrar no... A passagem na Alemanha, para mim, foi interessante, né? Porque eu entendi ali, comecei a jogar na Europa, num campeonato que, teoricamente, não tinha tanta importância como se tem hoje, né? Mas ali eu entendi. Mas tinha um traço já, Zé? Tinha? Você acha? Já. Para mim foi importante como experiência de vida na Alemanha, né? Porque eu saí do Brasil, o alemão falava português. Então, eu cheguei lá, meu intérprete ia voltar para o Brasil, porque ele tinha câncer. Eu fiquei lá 1 mês trancado no hotel. Começou a bater desespero. Eu falei, não, eu preciso me virar aqui, falar alemão, alguma coisa. Aí eu falei para o manager, o Calmont, falei, preciso aprender a falar alemão, porque eu preciso me virar. Ele tinha falado para mim, no dia da minha apresentação, ele falou assim, olha, você tem 1 ano para se adaptar ao futebol alemão. A gente não espera que você jogue bem logo de cara, mas você tem 1 ano para se adaptar. No 2º ano que nós vamos começar a te cobrar. Aí eu peguei 1 mês, já estava 1 mês lá, e falei, preciso falar alemão, preciso aprender. Tá? Eu falei, não, então tá bom. Ele me colocou um professor à disposição, 3 vezes por semana, 2 horas por dia. Então eu saía da aula de alemão e ia direto para a prática. E aí em 6 meses eu estava falando alemão. Então até hoje eu sou usado como exemplo no Bayer Leverkusen, como para os brasileiros. Assim, em 6 meses ele estava falando alemão. Ali eu aprendi na hora que você com a base e acabou saindo. Ali eu aprendi que assim, eu tenho que viver de acordo com o país que eu vou morar. Eu tenho que entender a cultura, eu tenho que entender como é que funciona a cabeça de cada um, porque na minha primeira aula eu demorei 2 horas para entender. Ele pegava um copo e falava assim, was ist das? Aí eu falava, copo? Ele falou, não. Aí depois de 2 horas eu fui entender que era was ist das, era o que é isto? Subi, falei com o manager, falei assim, não vou aprender alemão igual papagaio não. Eu quero um intérprete do meu lado. Ele falou, não, porque se eu colocar um tradutor,
você vai fazer a tradução do alemão, português, você não vai entender como é a cabeça do alemão. Para você ter uma ideia, por tem exemplo, que pensar você em tem alemão, que pensar né? em alemão. Então, você machuca, tem uma dor, você fala, estou com dor, aí você fala immer noch, que é sempre ainda. Você tem uma série de coisas assim que você tem que aprender com Não é só a tradução. Não é só a literal, tradução, né? Então, eu aprendi ali que eu tinha que entender e viver onde eu fosse morar, que o futebol fosse me proporcionar a oportunidade. Eu só saí do Leverkusen, isso foi um dos grandes arrependimentos da minha vida, se não o maior. Porque eu briguei com o Daum. Eu estava numa fase boa, joguei o campeonato... o Christoph Daum. Joguei o campeonato inteiro, aí por um erro médico deles, eu tive que fazer uma artroscopia, porque eu tenho uma lesão no ligamento colateral medial. Eu torci 8 vezes. Então, se você se batesse assim na ponta do meu pé, o meu joelho dava um estalinho e inchava. Eu tinha que ficar parado 15, 20 dias. E eu falei para o cara, eu falei assim, olha, eu tenho um problema assim. Não, você vai fazer a artroscopia porque você tem problema no menisco e tal. Eu falei, não tem. Aí fiz a artroscopia, viram que não tinha nada. Eu só colocou a câmera, fechou, não tem nada. E aí, nesse período, eu perdi a posição para o Niko Kovac, que hoje é o treinador do Bayern. Aí eu fiquei pé da vida, né? Pô, joguei o campeonato inteiro, na fase final, faltando 5 joguinhos, que é o mamão com açúcar, que é onde a gente começa, ele vai me tirar. Aí briguei com ele, eu não fico aqui e tal. Aí fixaram o preço do passe, e aí eu fui para a Inter de Milão. Mas eu fui como uma aposta para a Inter de Milão. Sim. Como o Gabigol foi daqui para lá, eu também fui como uma aposta. Os primeiros jogos eu ficava de fora, na tribuna. Agora, entender a cabeça do italiano foi mais fácil, né? Porque você Foi. tinha uma proximidade cultural. O italiano é como o Brasil, né? A cabeça, a forma de pensar. Inclusive em alguns defeitos. Muitos, né? Pô, e vamos lembrar aqui também que vestindo a camisa da Internacional de Milão, o Zé Elias foi campeão da Copa da UEFA ao lado de um fenômeno que a gente vai mostrar agora. É mais do que uma prova de uma parceria, é uma prova da amizade entre os dois. Seria bacana você falar também. Quantos anos o Ronaldo estava fazendo aí? Esse aí em 97, né? Em 97 a gente estava fazendo 21. Vocês fazem juntos, 20 anos. né, Zé? Eu faço dia 22, ele faz dia 22 de setembro e eu faço dia 25. Eu brinco com o Ronaldo, né? Brincava, agora é difícil porque ele está pelo mundo aí. Mas eu falava para ele, pô, Ronaldo, eu estreiei, você quis estrear no mesmo dia. Bom, eu fui para a seleção, você já foi antes, mas você me encontrou na seleção. Nós começamos a jogar a Olimpíada, você era reserva, eu também era reserva. Você ganhou a posição no mesmo jogo que eu ganhei, que foi contra o Japão. Aí eu vou para a Inter de Milão, você vem também, pô, para com isso. Isso é uma comparação, Isso é uma isso é perseguição, né? Pô, tal. Mas assim, eu particularmente nunca vi um cara como ele. Eu acho que o que ele fazia nos treinos, porque a gente percebe nos treinos. Né? Eu lembro, talvez você fale disso, eu lembro de, como repórter, quando ele estava na Internacional, e a Pirelli tinha aquelas escolinhas aqui em Santo André. Sim. E eu tinha visto o Ronaldo aqui, moleque, eu lembro disso até hoje, conto para vários amigos. E a gente tinha que fazer uma entrevista com ele, os caras falaram, ele vai baixar lá embaixo, vai ficar um tumulto. Espera o cara na sala, aí a gente faz a entrevista com ele aqui, depois ele desce. Ele chegou na sala com a camisa social e deram a camisa da Internacional para ele trocar. Na hora que o cara tirou a camisa, bicho, o cara parecia um robô, cara. Não, talvez ele tenha sido o primeiro jogador a fazer essa transição, né, Zé? De um cara cuidado desde o começo também. Acho que isso explica também o calvário físico que ele viveu também. O Ronaldo tem uma base de futsal. Então, os movimentos dele eram todos os movimentos de futsal. Aí você aprimora com a velocidade. A velocidade, a capacidade de proteção dele com a bola, a velocidade com a bola. Então, isso vem muito do futsal. E ele, nesse período de PSV até Barcelona e Barcelona Internacional de Milão, você ganha massa muito rápido. Porque aí você tem treinamento de segunda a sexta, você não tem jogo durante a semana, você não precisa viajar, você não faz nada. Exclusivamente você treina, se alimenta, treina, se alimenta, dorme. Às vezes um dorme, outro não. Né, que aí vai da vida de cada um e tal, e chega às vezes nenhum dorme. Aí chega no final de semana, você joga. Então, assim, esse processo de amadurecimento como jogador, né, porque você tem, até os 18 anos você cresce... Depois você viveu 18, isso também, Zé? Eu vivi. Na Alemanha, eu tinha que tomar... Eu aguentei isso uma semana só, depois eu parei. Tinha que tomar 16 comprimidos de creatina por dia. 32. Sim. Eu tomei isso na primeira semana. Depois, na segunda, eu falei, não, porque eu comecei a passar mal. Pô, e ajuda a minha memória também. Vocês bateram na trave no campeonato italiano também, né? Batemos na trave com ajuda, né, externa, né? Depois veio a se confirmar todo o escândalo
toda a força. Aquela história do Tuta é dessa época? Do Tuta, sim. Né? A gente... Para quem não sabe, o Tuta brasileiro jogava lá, comemorou um gol, nenhum dos amigos de time comemorou o gol com ele, porque diziam que a partida estava arranjada. Né? O resultado estava arranjado. Existem determinadas situações na Itália que às vezes acontecem, porque assim, um time não vai cair, o time não vai cair. Vamos empatar? Vamos. Aí os caras acertam o empate e vai até o final. Só que esqueceram de avisar o Tuta. Aqui no Brasil também tem isso. Aqui no Brasil também tem dentro de campo, situações dentro de campo. Aqui também tem. E outra coisa que você também sempre fala na Itália é pressão de torcida, né, Zé? Pressão de torcedor organizado é um negócio muito sério lá. Lá é muito sério. Por exemplo, no primeiro ano, nós quase ganhamos o campeonato e quase ganhamos ganhamos a Copa UEFA. No segundo ano, as coisas já não foram tão bem. O Ronaldo estava saindo do estádio de San Siro, assim, jogaram uma pedra nele. Ainda bem que o carro era blindado, no meio do para-brisas. E olha que a gente quase tinha, um ano antes, quase tinha ganhado o campeonato. Em crise. Por ser um jogo muito coletivo, a Sorbonne do jogo coletivo na Itália, ninguém joga coletivamente como italiano, foi mais fácil para você? Não posso dizer que foi mais fácil, porque eu tinha uma base muito grande do salão. Você era muito coletivo no futebol, por isso que eu estou perguntando. Eu tinha uma base muito forte do salão em relação à movimentação, e a gente sempre faz diagonal, né, no salão, né? Então você tem a noção dos espaços para fechar a diagonal, fechar. E no futebol italiano é sempre assim, se você prestar atenção no futebol italiano, é onde a bola está, você tem sempre a marcação dupla e em diagonal. Né? Você tem uma cobertura e você tem a cobertura da cobertura. Então isso facilitou. Mas o que facilitou muito, eu acho que foi a velocidade do jogo. A velocidade do jogo do futebol italiano não é aquela velocidade tão rápida, tão intensa, por exemplo, como o futebol espanhol, que toca mais, é um jogo mais rápido. O alemão também não é... O alemão era muita força. Então, mas é rápido, né, também. Mas o alemão tinha uma coisa que eu percebi muito, e me ajudou no começo, porque aqui a gente fazia um pouco também, que era muita marcação homem a homem. Eu tinha um jogo, por exemplo, ia jogar contra o Balakov, que era o Stuttgart. O treinador punha uma foto para mim no meu armário e falava assim, esse aqui é o Balakov. Eu sei que vai jogar contra ele. Esse é o cara. Esse é o cara. Era uma semana. Que era muito isso, mudou, né? Mudou os conceitos, era futebol italiano. E isso é bacana você falar também, porque o Rivelino também foi um desbravador de destinos, mas o Zé também, né? Eu citei a Ucrânia aqui, não sei, mas você chegou a fazer jogos pela Ucrânia, e a gente tem passagem pelo Olympiacos, 3 vezes campeão nacional, a gente vai te ver em ação aí. A Ucrânia foi uma situação, todo mundo acha, e eu vejo isso, né, que eu joguei na Ucrânia. Eu não joguei na Ucrânia, eu não cheguei nem a acertar com a Ucrânia. Olha, tá um homem vestido. Essa foi uma revista. Estou de óculos. Aí é no Olympiacos. No Olympiacos. Aí sobre o futebol grego eu tenho que perguntar. Você já viu alguma torcida mais fanática no estádio? Eu acho que grego, turco e iugoslavo. Iugoslavo também. São os 3 países que o fanatismo em relação à torcida de futebol... Impressionante, né? Impressionante. Pô, você prepara a memória, eu vou chamar mais um intervalo aqui, a gente ficou devendo o negócio de você ser o queridinho do Zagallo, não falamos de seleção. E também você não contou nenhuma história assim, fora do... E tem muitas, né? Meio off, ele tá guardando tudo, não sei pra quê. A gente vai fazer uma... É porque são tantos, aí vai me perguntando o que A gente eu vai fazer falo. uma pausa na conversa no próximo bloco, a gente vai falar de seleção também, vamos fazer o Zé Elias, ex-jogador, comentarista, nosso convidado de hoje, falar o que pensa do futebol que a gente tem visto aí nos dias de hoje. Será convidado também, obviamente, a fazer reflexões sobre esse ofício que abraçou depois de pendurar as chuteiras e que mexe com o imaginário dos apaixonados pelo jogo de bola. Cartão Verde volta já. Estamos de volta com um Cartão Verde. Da metade da década de 90 até o finalzinho delas, Elias, nosso convidado de hoje, esteve presente na seleção brasileira. Aliás, em dado momento da carreira, o Zé foi um jogador presente em todas elas. Juvenil, olímpica, foi bronze em Atlanta, sob o comando do lendário Mário Jorge Lobo Zagallo. A gente tem até a imagem da premiação e da medalha de bronze. Mas queria que você falasse um pouco tudo misturado, Zé, né? A seleção de uma maneira geral. Quiser falar do Zagallo também, que te tinha como queridinho, que eu sei. Não. Você já até falou no outro bloco como é que você chegou eu cheguei na titularidade. Na seleção eu cheguei na primeira convocação pós-tetra campeonato, né, mundial. E nós jogamos no dia 22 de dezembro de 94 contra a Iugoslávia. Nós ganhamos de 2-0. Foi minha primeira convocação, por incrível que pareça, foi minha primeira convocação nas seleções, né? Na seleção, vamos dizer, essas seleções que eu falo que depois... Valendo todas elas. Porque um jornalista me falou depois, professor Celso, se o senhor puder ver isso aí, ele falou que na época eu fui o único jogador do mundo a ser convocado para a seleção brasileira principal, olímpica e júnior. Porque eu joguei na principal, dia 22, dia 23 eu voltei e dia 24 eu voltei e viajei para Cochabamba para jogar o Sub-20
com a seleção brasileira. Pegou as 3. Até porque aquela seleção olímpica, ela era muito próxima da seleção principal. Era uma seleção olímpica que tinha Roberto Carlos, que tinha a seleção final que jogou a Olimpíada era Dida, Zé Maria, Ronaldo, Aldair, Roberto Carlos, eu, Flávio Conceição, Juninho, Rivaldo, Ronaldo e Bebeto. Então, era uma base muito seleção forte. Principal mesmo. E você se machucou no pré-olímpico, não foi? Foi, um dia antes. E foi uma contusão, assim, do nada, porque eu treinei, fiz toda a preparação. No treino, a gente ia jogar no domingo, no sábado, meu joelho inchou. Após o treino, meu joelho inchou. Eu achei estranho, chamei o Dr. Lídio. O Dr. Lídio falou assim, não, espera aí, vamos fazer uma ressonância. Aí fizemos a ressonância, ele falou, não tem nada. Aí deu umas 6 horas da tarde, ele falou assim, me chamaram, a gente não pode ficar com você, porque não sabe o que é, e é perigoso, a gente precisa de um jogador aqui e tal. E aí chamaram o Marcelinho Paulista. E aí, quando o Marcelinho chegou, isso era 8 horas da noite, eu acho 9, e eu peguei o avião para voltar para São Paulo 1h da manhã. E eu deixei uma carta lá, eu tenho essa carta comigo em casa, meu pai conseguiu pegar depois com o pessoal da CBF. Deixando as pessoas tranquilas, cientes, né, que eu estava tranquilo, que tinha sido a melhor decisão tomada por eles, tal, desejando boa sorte a todos, tal, que lamentava não poder ficar lá. E aí o que aconteceu? 2 dias depois, teve uma folga, o Arilson foi mandado, fugiu, saiu, não vou ficar no banco do Souza, fugiu. Na estreia, no dia da estreia, o Zagallo usou essa carta como exemplo. Falou assim, isso aqui é o exemplo de um cara profissional, um cara sério, e é assim que a seleção tem que ser, assim, e leu a minha carta. E o mais maluco é que eu tô vendo você, o Riva, a gente já falou da trajetória de vocês no Corinthians, e o Zagallo comandando os dois, né? Arrumando até um lugarzinho pro Riva lá no México. Foi? Porque dando uma mudadinha no time. Fatalmente. Tô brincando. Não, mas era o Saldanha. Realmente, se o Saldanha continua na seleção, ele jogava com os 2 pontas abertos, que era Edu, para mim, o maior ponta que eu vi na minha vida, e jogava com o Jair. Aí o Zagallo chegou, e nunca me esqueço, o Edu, né? O Edu, eu era muito meu parceiro, ele falou, Riva, não joga mais na seleção. Pô, Edu, ele foi o melhor jogador na eliminatória. O esquema vai me matar. E matou o Edu, e eu entrei no lugar do Edu. Só para informar, o Arilson, campeão da Libertadores pelo Grêmio 95, com o Filipão. E a gente prometeu aqui também, Zé, e o tempo não é muito generoso com a gente nesse sentido, de te ouvir falar. Eu, tempos atrás, ouvi você comprando uma briga daquela coisa de que a cabeça do torcedor brasileiro também não pensa o futebol de uma maneira... Não sei se correta é a maneira de dizer, mas você acha que tem uma diferença na interpretação e na ânsia que o torcedor tem para o futebol? Você não considera o nosso futebol tão ruim assim? A gente vive desancando aqui, falando que ele está chato para burro. Não, é aquele complexo do Nelson Rodrigues, né? Complexo de vira-lata, né? Eu acho isso. Acho que a gente fala muito mal do futebol brasileiro, mas por coincidência, todos os anos nós somos... Eu acho que o Brasil é o país que mais exporta jogador para fora. Então, mas o jogador brasileiro é uma realidade, né? O futebol brasileiro é outra, né, Zé? O problema é o seguinte, que as pessoas, muitas vezes, a gente trabalha aqui, vê o futebol aqui e quer e espera que os times brasileiros joguem como times europeus. É diferente. O time europeu não tem as dificuldades que nós temos aqui, em termos de logística, em termos de calendário, qualidade de jogador. Por que o time europeu tem a sua força... uma das suas forças, a questão tática. Porque, tecnicamente, ele não tem o que nós temos aqui. A capacidade de improviso que nós tínhamos com tanta... Né? Era abundância. Hoje você tem... E eles já estão vindo buscar nas categorias de base agora, porque eles querem formar o jogador lá. Então, eles têm esse tipo de deficiência. Então, o que eu faço? Eu trabalho mais a questão tática. Porque a tática vai, de certa forma, me potencializar e eu vou poder jogar de igual para igual com a questão técnica dos outros países. E assim, cada país tem uma característica. Você vai no futebol espanhol, o futebol espanhol é de técnica, de toque, se movimenta. Já não é aquele time de pegada. O único time de pegada lá, que parece muito com o futebol italiano, é o Atlético, mas aí você tem o Simeone como treinador. A base, né? Aí você vai para o campeonato italiano. Eu, particularmente, acho que o campeonato italiano, para quem gosta de tática, um dos melhores, se não o melhor do mundo, taticamente. Mas não é um campeoto vistoso, que você fala assim, poxa, é lindo de ver. Como já foi antigamente. E você acha que essa não é uma coisa que pega um pouco para o torcedor também? E até não é exatamente o imaginário da crônica esportiva, mas para o tipo de exigência que a gente tem. É que, na verdade, o nosso futebol passou a não ser tão vistoso, coisa que ele era. Né? Mas é porque a gente acaba com e aí não é culpa
brasileiro de uma forma geral. Você tem a globalização de informações. Você tem todos os campeonatos que você pode assistir dentro da sua casa. Você vê um jogo corrido, um jogo que muitas vezes, tecnicamente, não é aquele jogo que tem um drible, que tem uma pedalada, você tem um chute. Não, você tem as suas características em cada... E aí você espera que o seu time que você se identificou, por exemplo, na Europa, eu torço para o Barcelona, aí meu time aqui é o Corinthians. O Corinthians não vai jogar igual o Barcelona. Você se considera tão exigente comentarista quanto era jogador? Queria que você fizesse um desfecho amarrando os dois ofícios que você abraçou, que a gente sabe que pelo menos um deles é bem complicado. Os dois só sabem vocês dois. Não, eu acho que eu sou mais exigente como comentarista do que como jogador. É uma exigência diferente, não é que eu sou mais exigente. Mais duro? Eu acho que eu tenho uma personalidade de que eu falo, né? O que eu vejo, eu falo. Lógico que dentro de uma linha, uma conduta respeitosa, porque eu já fui jogador e eu sei até onde eu posso. Porque dependendo da crítica que eu fizer, eu vou estar afetando não o jogador, mas eu vou estar afetando o homem, o ser humano, e não é isso que eu quero. Né? Então eu procuro sempre, bom jogador, mau jogador, tecnicamente não jogou bem, está mal posicionado. Dificilmente ou raramente você vai ver eu falar que esse cara não é bom. Esse cara é ruim. Não, porque eu acho que a gente tem que respeitar. Sem né? dúvida. Então, eu sou muito autocrítico. Então, por exemplo, uma das coisas que eu mais escuto, né, dos profissionais que há algum tempo, vai lá, se escuta, vê o que você fala, vê o que você faz. Eu não consigo, porque eu sou tão crítico que se eu me observar e perceber que eu estou errando ou que eu poderia falar uma coisa melhor, na minha outra transmissão ou no outro programa, eu vou ficar pensando, poxa, eu falei aquilo lá, agora eu tenho que... Aí tira a espontaneidade. Tira a espontaneidade, eu não posso perder isso. Jogar é mais divertido que comentar, né, Zé? Tá devendo outra visita, hein, Zé? Depende do jogo, Não, do comentário. eu jamais me diverti, eu só corri atrás dos outros. Por isso que eu perguntei exatamente. Mas o Zé tem uma coisa muito legal, que é um conceito de jornalista, até um autodidata. O Zé critica sem ofender e elogia sem bajular. E esse é o objetivo de todo jornalista. Né? Você consegue chegar nisso. Na essência do jornalismo. E elogio do professor Celso Zé não é para qualquer um. obrigado. Zé, tem que voltar de novo para contar o resto das histórias. vai Que ser a gente contou mais história que você, hein? Não, vai ser Você um só prazer. referendou as que a gente contou. Valeu, Riva. Valeu, Celso Zé. Valeu, Vitor Bilho. Obrigado mais uma vez, Zé. Bom, a gente tem tentado fazer dessas edições aqui especiais do Cartão Verde uma oportunidade de levar para os telespectadores a história de alguns atletas e jogadores que marcaram a época no futebol, no esporte brasileiro, para que eles tenham chance de comentar a própria história. E é bom quando a gente percebe que cumpriu a missão e isso seria impossível sem a disposição do convidado. Muito obrigado mais uma vez, Zé. Espero que tenham gostado aí de rever essa história profissional e que o Zé tenha gostado também de rever a história que ele construiu. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Cartão Verde volta na próxima quinta, 10h30 da noite. Aquele abraço, Juízo Torcida Brasileira. Tem mais uma dose de Zé Elias aí.